Então, vamos, Basílio, para a primeira live da terça de 2021. Passou 2020. Que ano doido, né? Que ano complicado, que ano cansativo. Que bom que passou e sobrevivemos. Então, um bom início de ano a todos os colegas. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Bruno? Beleza, meu velho? Então, que 2021 a gente alcance o que a gente pretende, o que a gente almeja, né? Então, eu sempre digo que votos de um bom ano não significam pensar apenas em energias boas. Energias é bom, mas além de energias boas, a gente precisa fazer o que deve ser feito para se alcançar os bons resultados, não é isso? Então, se eu pretendo alcançar um bom resultado, me parece evidente que eu tenho que fazer o que deve ser feito. E aí eu, inicialmente, cumprimentando os colegas que já estão conversando comigo, eu acho que nós estamos, né, Basílio, né, Thaís, nós estamos nesse movimento de alcançar aí os resultados que a gente pretende alcançar. Tudo bem, Tati? Bom início de ano? Então, assim, ó, o Basílio já provoca execução trabalhista, como os advogados devem se portar e comportar. Meu velho, hoje eu vou conversar um pouco sobre isso, sim. Então, fique atento aí. Ao final também, eu quero dar uma dica quentíssima e também no final a gente pode fazer um bate-bola sobre perguntas. Façam perguntas ao longo dessa live, mas ao final, se quiser fazer perguntas objetivas, técnicas, a gente responde também, tá bom? Porque a ideia aqui é responder as questões mais quentes e hoje, especialmente, 4 erros crassos, 4 erros que cotidianamente, eu diria que 80%, 90% dos advogados cometem quando estão na defesa dos interesses dos credores em uma recuperação judicial. Meus caros colegas, pelo menos 90% dos advogados que atuam na defesa dos interesses dos credores já cometeram um dos 4 erros. E aí, eu desafio você a pensar comigo e me dizer no final aqui, ou durante essa prosa, Marcelo, eu já fiz isso. Marcelo, eu já pisei nesse tomate. Marcelo, eu já errei aqui mesmo. E nós vamos, nesses 4 erros, nós vamos já construindo, né, mecanismos de evitá-los, né? A gente precisa evitar esses erros. E um desses erros especialmente cria, ou tem o condão, tem a potência de criar um prejuízo imenso para o cliente. Algo verdadeiramente gravíssimo, por isso a menção, acho que no Stories, né, de que não significa apenas não alcançar o objetivo positivo, significa criar eventualmente uma sucumbência gravíssima. E eu estou dizendo isso porque eu já vi acontecer atuando como administrador judicial. Isso tudo nós vamos conversar hoje pela tarde. Ainda em tom inicial, eu quero explicar por que eu produzo tanto conteúdo, né? Seguidamente eu sou questionado a respeito disso. Marcelo, por que se abre o jogo sobre recuperações judiciais? Por que quando você aborda as questões de recuperação judicial, questões difíceis tornam-se inteligíveis, tornam-se eventualmente tranquilas, fáceis? Olha só, o meu objetivo com esse canal é criar um verdadeiro batalhão de advogados com expertise em recuperação judicial. Meus caros colegas, eu não tenho nenhuma dúvida que trabalhar com recuperação judicial é a melhor decisão que um advogado, que uma advogada pode fazer nestes tempos. Seja em razão do contexto econômico, seja em razão de que a advocacia já é um mercado saturado, apesar de ser uma carreira extraordinária. Você sabe o respeito e o carinho que eu tenho pelos advogados. Eu sou advogado, vocês estão vendo isso, né? Mas assim, além de tudo isso, do mercado que está demandando profissionais, além também de um mercado já saturado de advogados generalistas, do ponto de vista financeiro, eu estou absolutamente convencido que é um mercado paralelo.
E nesse sentido, eu estou fazendo um esforço imenso, já há quase um ano, de trazer mais advogados para essa área. Deliberadamente eu faço isso e por isso que a gente abre todos os detalhes que normalmente não se abre. E a live de hoje, ela vai de fato abrir algumas portas aí que a gente tem visto emperradas quando a gente vê o dia a dia das recuperações judiciais. Então é por isso que eu produzo tanto conteúdo e é por isso que eu vou produzir cada vez mais. Então me acompanhe que acho que vale a pena. Tá bem? Olha só. Primeiro erro. Então, hoje nós vamos enfrentar 4 erros crassos que os advogados cometem atuando como advogado na defesa dos interesses dos credores. Ao final, eu vou incluir um 5º erro aí. Tem um 5º erro e esse 5º erro, do ponto de vista dos honorários, é interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Basílio, respondendo essa tua questão, meu velho, mais ou menos, se nós pensarmos que o processo de recuperação judicial tem toda a sua previsão, ele está todo delineado na Lei 11.101, e se a gente pensar que todo o procedimento pretende ser célere, e se nós pensarmos aqui conosco que nós não somos contadores, nós somos advogados. Isso significa que é possível elaborar estratégias de trabalho conjunto com contadores. Se nós pensarmos também, Basílio, pensa comigo, meu velho, se nós pensarmos também que recuperação judicial tem um pé forte no direito, mas tem um pé forte também na dimensão negocial, a gente começa a diminuir esse receio em ingressar nesse mercado. Mas vamos lá, olha só, quais são os 4 grandes erros? Primeiro grande erro que o advogado que não conhece recuperação judicial e que se aventura na defesa dos interesses dos credores, primeiro grande erro que ele comete, não acompanhar corretamente o processo de recuperação judicial. Eu ouso dizer que 95%, eu vou explicar, 95% dos advogados que atuam na defesa dos credores não acompanha corretamente o processo de recuperação judicial. E esse é o primeiro erro. Marcelo, como assim não acompanha corretamente? Vamos lá. Boa tarde, Natasha. Tudo bem, querida? Olha só. Não acompanha corretamente porque, em primeiro lugar, pelo menos 70% dos advogados fica distante do processo. Não chega perto do processo mesmo. Não acompanha, não abre os autos do processo ao tempo do processo físico, agora digital é mais fácil ainda, não lê a petição inicial, não estuda o plano de recuperação judicial. Então, 70% dos advogados de credores fica distante do processo pensando que já perdeu. E aí, esse é o primeiro erro crasso, eu já vou explicar a razão. Mas, olha só, eu falei que 95% dos advogados não acompanham corretamente o processo de recuperação judicial. Por que 95%? Porque existe 70% que não acompanha, mas tem os 25% que acompanham o processo. Só que eles confundem. Acompanhem aqui, meus caros colegas. Esses advogados confundem acompanhar o processo com acompanhar a nota de expediente. Eles confundem acompanhar o processo acompanhando simplesmente a nota de expediente. E isso é um equívoco. E eu vou explicar por que o equívoco, que nós estamos no primeiro grande erro. Primeiro grande erro e erro crasso. Crasso por quê? Porque é um erro absurdamente grande que pode causar prejuízos para o seu cliente, né? Então, vamos lá, olha só. Acompanham errado. Porque recuperação judicial ela pode ser acompanhada via notas de expediente, é evidente que ela deve ser acompanhada por notas de expediente, mas, guardem essa, Marcelo, eu tenho um papel aqui, anotem isso, Marcelo, vai ficar gravado essa live, até vai, mas depois a gente não vai assistir. Essa é uma mentalidade de procrastinar para anotar depois, guardem agora, então peguem um papelzinho, anotem na mão. Olha só,
acompanhar corretamente o processo de recuperação judicial significa acompanhar os editais. E aí poucos advogados fazem isso. Marcelo, por que acompanhar corretamente é acompanhar os editais? Por que para eu acompanhar bem o processo de recuperação judicial eu preciso analisar principalmente os editais? Porque recuperação judicial implica em um regime concursal, em uma reunião forçada dos credores. E a grande maioria dos credores não estão arrolados, não estão com os advogados arrolados no processo. Por isso que todo ato processual relevante, e é isso que eu queria que vocês anotassem na mão, guardassem essa ideia e dissessem amanhã no almoço, o Marcelo me disse para eu guardar essas ideias e eu anotei na mão. Isso, guardem, isso mesmo. Olha só, para entender bem, para acompanhar bem o processo, é necessário acompanhar os editais, porque são os editais que definem as fases do processo de recuperação judicial. E aí você vai me pedir um exemplo, eu vou dar só um exemplo singelo aqui. O processo de recuperação judicial tem o seu marco inicial com a publicação do edital dos credores apresentados pela recuperanda, artigo 7º, parágrafo 1º. Então, o rito inaugural é a publicação de um edital. E aí, o segundo momento importante é a publicação do segundo edital, do artigo 7º, parágrafo 2º. Mas eu não vou ficar aqui arrolando os editais, porque isso aqui não é uma aula exaustiva de recuperação judicial. Eu estou querendo simplesmente apontar os erros crassos para você não mais cometer. Primeiro erro crasso é não acompanhar corretamente o processo de recuperação judicial. Marcelo, como é que faz para acompanhar corretamente os processos de recuperação judicial? Acompanhe os editais. Marcelo, onde é que estão os editais? Em 2 lugares. Primeiro lugar é no próprio sítio do Tribunal de Justiça do seu estado. Evidente. Segundo, no site do administrador judicial. Recomendo que se acompanhe no Tribunal de Justiça. Mas, se você pegar um processo já em andamento, já, enfim, em curso, talvez valha a pena olhar o site do OAJ, tá bom? Essa é a primeira sugestão que eu sugiro fortemente que você anote, que você guarde, porque são os editais que marcam o desenrolar do processo. E aí, qual é o problema de não acompanhar os editais? O problema é que os prazos são em dias corridos, não em dias úteis. Se deixa passar os prazos dos editais, o direito está precluso. Então, a primeira dica é não perca, não acompanhe de modo equivocado o processo, acompanhe através dos editais, tá bom? E essa é a primeira dica e uma dica geral. E é um erro que a gente percebe cotidianamente. Segundo, deixa eu buscar na minha cola aqui, que eu fiz uma... Aqui, ó, pô, olha só. Eu estou buscando na minha cola aqui o segundo erro comum nos processos de recuperação judicial e que geram problemas especialmente para o advogado. Olha só, ligado a esse acompanhamento, qual é o erro os 2 erros mais normais de se encontrar em uma recuperação judicial, que a gente encontra diariamente? O segundo erro mais comum que a gente encontra cotidianamente, que a gente não pode cometer, isso é erro nosso. É erro de não ler a Lei 11.101. Depois que você me ouvir, você não vai precisar mais ler, pelo menos sob esse aspecto. O segundo erro mais comum é o equívoco em relação à habilitação do crédito. Então, imagine o seguinte, o Basílio me perguntou antes sobre o credor trabalhista, vem bem a calhar. Como é que se faz a habilitação do crédito trabalhista ou a habilitação de qualquer crédito em uma recuperação judicial? Olha só, tem um capítulo específico da Lei 11.101 que dispõe sobre isso. Começa no artigo 7º. Mas, Marcelo, eu acho que agora não é hora de ler artigo, agora não é hora. Nós estamos no dia 5, gente. Está iniciando o ano. Eu quero apenas umas direções de como atuar para não prejudicar o meu cliente. Essa é a ideia. Então, vamos lá. O que você deve fazer? A habilitação de crédito tem 2 prazos importantes. O primeiro prazo é o prazo com o administrador judicial.
e é a forma mais simples de fazer. Então, você sabe, você foi cientificado, o seu cliente foi cientificado que um credor dele, um devedor dele, na verdade, ingressou em recuperação judicial. De imediato, faça a habilitação. Publicado o edital, o primeiro edital, faça em até 15 dias corridos, olha só como é curto. 15 dias corridos, faça a habilitação com o administrador judicial. E aí você vai ter resolvido a questão. Marcelo, eu fiz a habilitação, como é que eu faço para ver se foi corretamente habilitado, se está tudo certo? Meu caro colega, pega o telefone e ligue para o administrador judicial. Antes mesmo da publicação do edital dele. Entre em contato com a Jota. Está tudo bem? Todos os documentos foram analisados? Tem algum problema? Enfim, o administrador judicial normalmente é uma figura acessível. Até por dever, por ossos de ofício. Ele é um auxiliar do Poder Judiciário, então, problema nenhum, nesse primeiro período, 15 dias, fazer a habilitação com o AJ. Então, publicado o edital que noticia a empresa ter deferido o ingresso em recuperação judicial, habilitação com o administrador judicial. Marcelo, quais são as custas dessa habilitação? Zero. Precisa necessariamente ser feito por advogado? Não. É uma habilitação cuja natureza é administrativa. O que não quer dizer que seja desnecessário contraditório. O contraditório também se faz ali com o AJ, tá bem? Mas perdi esse prazo, o que eu faço? Aí guarda comigo, olha só. Perdi esse prazo, como é que eu faço para resolver? Perdeu esse prazo, o administrador judicial vai publicar um edital, na verdade o Poder Judiciário vai publicar o edital do AJ. Por isso é importante acompanhar via editais, vocês percebem? Tudo em recuperação judicial se relaciona com editais. Então, o acompanhamento correto, se for por notas de expediente, deve ser a preocupação. Publique-se o edital tal. Publique-se o edital tal. Tá bem? Porque é importante acompanhar os editais. Mas, publicado o edital do AJ, tem 10 dias corridos. 10 dias corridos para a impugnação do quadro de credores do AJ. E aí a habilitação é judicial, na verdade é uma impugnação de créditos. Impugnação ao quadro do AJ. E esse prazo de 10 dias também é peremptório. Marcelo, qual é o problema de não fazer essa habilitação correta? Gente, o grande problema de não fazer corretamente essa habilitação é não participar da Assembleia de Credores. É estar fora da mesa. Então essa é a grande, assim, o grande problema em não acompanhar os editais e não fazer corretamente a habilitação. E vou dizer mais para vocês. O advogado trabalhista, o cara que vai habilitar o crédito trabalhista, ele ainda consegue participar da Assembleia com habilitações retardatárias. É a exceção à regra. Então, o crédito trabalhista ainda participa da Assembleia, mesmo com habilitação intempestiva. Mas os outros credores, e aí, cada advogada, pense comigo aqui, em quantos credores de recuperação judicial que não tem representação processual, que não tem defesa. Na realidade, os credores que têm uma defesa qualificada são os credores financeiros, né? E os advogados trabalhistas que estão aí namorando com o tema recuperação judicial. Mas credores quirografários que não são agentes financeiros, credores integrantes da classe 4, normalmente não têm advogados constituídos. Vejam o tamanho do mercado que está chamando vocês para atuar. Mas, enfim, o segundo erro crasso que cotidianamente se verificam em recuperações judiciais é a habilitação errada, né? Fora do tempo, com os documentos faltantes. Então, tem que ter um cuidado nisso, e esse é um erro também primário.
O Lívio chama a atenção aqui que o edital do AJ deve ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Perfeito, perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Agora, com a nova lei, esses editais poderão ser publicados no site do administrador judicial e informados no Diário de Justiça Eletrônico. Então, vai ter alguma mudança aí com relação à publicação dos editais, por isso os sites estão vindo com mais fôlego, aí, com mais relevância. Mas os editais devem ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico, sim. E vamos lá para a terceira questão. Qual é a terceira? Olha só, qual é a terceira? Eu estou querendo acelerar porque tem uma quarta aqui, que é um presente que eu quero dividir com vocês também. Enfim, acho que vocês vão gostar. Sim. O terceiro equívoco que eu percebo no cotidiano forense com recuperações judiciais, advogados de credores cometerem, e é algo que por vezes é gravíssimo, é não fazer, olha só, é não fazer com a devida correção o credenciamento para participação na Assembleia Geral de Credores. É isso mesmo. Grande parte dos nossos colegas vem para a Assembleia de Credores, isso aí, olha só, é perfeito, Basílio. Grande parte dos nossos colegas vem para a Assembleia de Credores como se uma audiência fosse. Então, peguem essa, gente, guardem isso, nunca mais façam isso, que isso pode criar um problema gravíssimo para o cliente. Eu vi em uma assembleia grande de uma recuperação judicial com valores expressivos, um advogado que havia ajudado a construir uma condição que, a partir dessa condição, se tornaria favorável ao plano de recuperação judicial, e ele não se credenciou tempestivamente. Como é que é? Exatamente isso. Um advogado de um grande credor, olha só, isso é crível. Um advogado de um grande credor discutiu com a recuperanda como poderia ficar o plano de recuperação judicial, se o plano ficaria adequado a partir de tais condições. Ele, representando o credor, apoiaria a recuperanda fez os ajustes necessários para a aprovação do plano, e este credor, um grande credor, no momento de participar da Assembleia, não fez corretamente o credenciamento para participar da Assembleia. Não enviou em tempo hábil a procuração, outorgando poderes para a deliberação no conclave assembleário. E aí, sem fazer isso, qual foi a decisão do administrador judicial? Não pode credenciar. O AJ, na realidade, nós não podemos credenciar o colega para participar na Assembleia. Aí vejam o tamanho do prejuízo. Prejuízo imenso para o credor, que havia convencionado uma condição favorável para a aprovação do plano, né, e pretendia participar da Assembleia para defender essa condição favorável, né, e prejuízo imenso para a empresa. Porque a empresa envidou os melhores esforços para se chegar a um denominador comum, a uma condição negocial interessante, uma condição de pagamento, melhor dizendo, para ser bem franco, favorável, e não diligenciou. Olha só, a empresa não diligenciou para saber se este credor poderia participar, ou estaria tudo certo para ele participar da Assembleia. E aí, olha só que sugestão simples que fica também para o advogado da recuperanda. Então, Marcelo, você está falando para o advogado do credor, então fazer o credenciamento correto. O que significa o credenciamento correto? É entregar a procuração para o administrador judicial no mínimo 24 horas antes, da Assembleia, tá bem? É essa disposição legal, tá bem? Ah, mas eu sou o próprio credor. Vou imaginar que o Basílio é credor, está a rolar no quadro de credores, ele, pessoa física. Aí não precisa.
É procuração otorgando poderes para outrem participar. Mas se você é credor, você, pessoa física, ou se você é um empresário, representa no contrato social a empresa, aí não precisa. Aí você pode diretamente, na hora do credenciamento, apresentar aí os documentos representando a empresa, né? Compreenderam a diferença? Digam sim para mim. Tranquilo? Essa terceira questão que o Basílio sublinhou bem aqui do credenciamento é fundamental. Então, eu vou representar terceiro, 24 horas, mas eu sou advogado, tranquilo, mas 24 horas, antes para o AJ. Eu represento um sindicato o prazo é um pouco maior, tá bem? Então, nesses casos, 24 horas ou 5 dias, se eu não estou enganado, 5 ou 10 dias tem que verificar. Agora sim, ó, o crédito é meu. O crédito é meu. O que eu faço? Bom, sendo meu o crédito, eu vou lá com o meu documento de identificação na hora do credenciamento e tudo certo. Tá bem? Se eu não fizer isso, o que acontece? Eu não participo da Assembleia, eu não posso votar o plano de recuperação judicial. Mas, Marcelo, eu não sou credor, eu sou recuperando, eu tenho que me preocupar com isso? Claro que sim, especialmente dos credores que você espera que votem favoravelmente ao plano. Então, imagine o seguinte... Você construiu um bom plano de recuperação judicial, dialogou com alguns credores estratégicos, o credor B, C, D, eles estão fechados com você e você não vai se preocupar se eles vão ou não vão participar da Assembleia. Coloque na sua agenda, anote. Eu estou com a mania de anotar na mão, né? Então vamos lá, anote na mão, ó. O credor Banco A, ele tá tudo certo? Liga para a J. Ele fez o credenciamento? Quais são os credores credenciados? Antes de se instalar a Assembleia, vá lá, converse com a AJ e veja quais são os credores credenciados. Se faltar o credor que você espera que vá se credenciar e está aberto o credenciamento, chame o credor, olha, faça o credenciamento aqui. Enfim, o advogado recuperando, nesse caso, tem que ser um avião, tem que ser diligente, porque eu faço o seguinte, gente. A gente, quando aprovou alguns planos de recuperação judicial, a gente criou 2 ou 3 cenários de aprovação. Um cenário obteve sucesso, esse cenário era o cenário essencial, com o Banco A e o Banco B. O que a gente fez? Um dia antes a gente estava ligando para o banco. Olha, tudo certo? Vocês estão prontos para vir aqui? Vocês lembram que tem uma assembleia amanhã? Quem que vai participar? Quem vai participar, me dá o telefone. E aí, em geral, quem participava era quem estava negociando mesmo, e a gente aguardava antes da Assembleia também, a gente aguardou antes da Assembleia, e tudo certo, voto, problema nenhum. Se a gente não conseguir aprovação, a suspensão está garantida agora. Então, percebem que tem um módulo no treinamento avançado em recuperação judicial que se chama Assembleia Geral de Credores. 2 pontos. O jogo já aconteceu. Eu acho que é dos melhores títulos, né, Bruno, dos módulos é esse. Então, Assembleia Geral, o jogo já aconteceu. Agora sim, ó, o jogo já aconteceu, mas tem que colocar a bola para dentro, né? Se já lançou o atacante, pelo menos chuta para dentro do gol. E esse chutar para dentro do gol significa diligenciar em relação ao credenciamento. Então, advogado de credor também se preocupe com isso, porque se você ficar fora da Assembleia, minha cara colega, meu querido colega, se você ficar fora da Assembleia, sua voz não vale absolutamente nada. A voz que vai definir os rumos da recuperação judicial é a voz de quem está devidamente credenciado. Dormir nesse momento significa ficar fora da mesa negocial. Então, isso acontece muito. E cada um de nós aqui que estamos nessa conversa nunca mais vai pensar em fazer isso. Já entendeu, tá bom? Entendemos a terceira. Qual é a quarta? A quarta é interessantíssima. Só que a quarta, assim, ó, eu peço que o quarto erro, ele não é culpa. O quarto erro não é culpa nossa. O quarto erro é culpa da faculdade. O quarto erro crasso que eu vou nominar aqui, que a grande maioria, 90% dos advogados fazem,
Eu conheço muito pouco advogado que não comete esse erro, não é culpa nossa. Então, eu acho que a gente deveria, inclusive, responsabilizar as faculdades, os diretores, os professores universitários, né? Por quê? Porque o quarto erro é a negligência em relação à dimensão negocial. Marcelo, agora são 6h33 da tarde, 6h33 da tarde, dia 5, fórum fechado, recesso, você vem falar negligência da dimensão negocial. Exatamente. Nós, advogados, advogadas, não gostamos de negociar. Talvez a gente nem saiba negociar direito, mas aí é outra conversa, é outra prosa, né? Fato é que o advogado do credor negligencia uma dimensão que é fundamental na recuperação judicial, que é a dimensão negocial. O advogado do credor pensa que o plano de recuperação judicial é mágica, que nasceu, brotou no processo. E vocês me compreendam, né? O bom humor é início de ano. Acho que a gente tem que brincar um pouco, até pela gravidade do que foi 2020. Então, vamos lá, me deem a liberdade, me deem a licença para tirar uma onda, mas mágica. Então, a gente defende o credor em uma recuperação judicial e nasce um plano de recuperação judicial que nos dizeres do Magre, aquele ministro da Economia lá dos anos 90, é imexível. Não podemos mexer. O plano de recuperação judicial é esse. Aceita ou recusa. Meus queridos amigos, plano de recuperação judicial é um quebra-cabeça. Plano de recuperação judicial é algo que está em permanente construção. Ele pode ser modificado no momento da Assembleia, no final da Assembleia. A qualquer momento. E como é que ele é modificado? Ele é modificado a partir de uma dimensão que a gente negligencia e que é essencial nas recuperações judiciais. A dimensão negocial. A gente precisa negociar. E aí, como é que faz a negociação? A gente pode até fazer uma live sobre isso. Eu topo. Vamos fazer uma live a respeito disso. Vamos discutir negociação sobre isso. Até nós estamos criando aí um plus no treinamento avançado em recuperação judicial que vai enfrentar esse tema. O tema da negociação. E quem vai mexer junto comigo isso é um cara fortíssimo aí, que a gente já vai, em algum momento, publicizar. Mas assim, a gente não pode negligenciar a questão negocial. Recuperação judicial é um processo. Marcelo, me defina a recuperação judicial. Eu iniciei o ano, eu dei um start no meu cérebro, eu não sei nada de direito. Aliás, não assisti nenhuma live de direito esse ano, porque eu estou de saco cheio de direito. E agora eu quero que você me defina a recuperação judicial, porque primeiro dia que eu estou voltando do direito, tomei 2 dias de champanhe, caipirinha, cerveja, e estou voltando hoje para o mundo, assistindo você de gravata, não sei porque você está de gravata também, mas aí é outra conversa também. Mas enfim, me define recuperação judicial. Recuperação judicial é um processo, olha só, de natureza jurídica, é um processo jurídico, melhor dizendo, processo jurídico com finalidade econômica alcançada através da via negocial. Marcelo, de onde você tirou essa definição? Olha, essa é a única definição original aqui que eu trago para vocês nessa conversa tranquila, tá bom? Essa definição é minha, tá bom? Então, Marcelo, então eu tenho que citar essa definição e botar teu nome embaixo? Não precisa, pode dizer que é tua. Quem está assistindo pode dizer, essa é a minha definição e não precisa me mencionar. Só lembra de mim. Olha só, recuperação judicial é um processo jurídico com uma finalidade econômica alcançada através da via negocial. Tá bem? Por que finalidade econômica? Porque a finalidade é recuperar o agente econômico. Marcelo, qual é o fundamento jurídico disso? Vocês querem falar em fundamento jurídico agora? Bom, vamos fingir que vocês querem. Artigo 47. Tá bom? Leiam o artigo 47 da Lei 11.101. Não foi modificado. Então, recuperação judicial. Olha só, se é um processo, a gente sabe que é.
Mas a gente fica nisso. Os advogados, especialmente os advogados de credores, ficam nisso. Processo jurídico com a finalidade econômica, até aqui a gente vai, né, recuperação, alcançado pela via negocial. Ninguém chega nessa terceira parte. Ninguém chega nesse terceiro momento, alcançado através da negociação. E aí, bom, Marcelo está dizendo que qual é o quarto erro crasso dos advogados dos credores? O quarto erro crasso é negligenciar a dimensão negocial. Marcelo, mas espera aí, pela sua definição de recuperação judicial, a negociação não seria um aspecto sumamente importante? Pela sua definição de recuperação judicial, pela sua genial definição de recuperação judicial. Marcelo, é genial essa definição. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, essa genial definição de recuperação judicial, não importa valorizar a dimensão negocial? Claro! É claro que sim. Agora, primeiro, para eu negociar eu preciso estar dentro da Assembleia. A minha voz como credor só vale se eu tiver habilitado e credenciado. Eu não vou me habilitar, eu não vou me credenciar para a Assembleia, mas eu quero negociar. Não sei o quê. Agora, depois da habilitação e depois do credenciamento, é evidente que a preocupação do credor, sublinha bem o Basílio ali a finalidade da empresa, de salvar a empresa, é evidente que a finalidade, que o objetivo do credor deve ser, através da via negocial, alcançar uma boa condição. Porque existe um conflito, agora vamos teorizar 10 segundinhos, existe um conflito na construção do plano de recuperação judicial, que é um conflito de natureza distributiva. Existem riquezas limitadas, ou produção de dinheiro limitado para credores que estão disputando essas riquezas no plano de recuperação judicial. E aí, como é que eu fico numa boa condição no plano de recuperação judicial? Negociando. Marcelo, se eu tiver barganha, poder de barganha para negociar sozinho, eu compreendo. Agora, olha só, se eu não tiver, o que eu faço? Eu choro? O que vocês acham? Então, eu sou um banco, uma recuperação judicial de 5 milhões. Pequena. Eu sou um banco, eu tenho 2,5 milhões de crédito nessa recuperação judicial. Eu preciso negociar? Não. Se a empresa não fizer o que eu quero, eu não voto favorável ao plano. Então, parece lógico, né? Se eu sou um credor grande, a minha negociação ela tem limites. Isso não é um problema, isso é um problema para a empresa. Agora, olha a pergunta, vamos pensar em respostas, eu quero ouvir a resposta. Eu estou mexendo uma borrachinha aqui e vou largar essa borrachinha. Mas olha só, pense em respostas comigo. Eu sou um credor nessa recuperação de 5 milhões, vamos imaginar que não tem esse credor de 2,5 milhões para estragar, botar água no chope de todo mundo. Eu sou um credor médio, sou um credor pequeno. Então, eu não tenho poder de barganha? Me respondam. Quem quer me responder aí? Responda aí, sim ou não? Credor médio ou pequeno? Ou melhor, credor pequeno. Marcelo, formula direito essa pergunta aí que eu já estou com a cabeça cheia. Credor pequeno tem poder de barganha? Sim ou não? Respondam para mim aí. Credor pequeno. Credor pequeno tem poder de barganha? Sim ou não? Não vale perguntar o que tem nessa água aqui. É água mesmo. O que tem nesse copo. Então, credor pequeno tem poder de barganha? Basílio já anuncia. Sim. Thaís, sim. Vamos lá. Vamos responder mais. Basílio, me responde por que você acha que tem poder de barganha um credor pequeno. Thaís já respondeu por quê. Só porque é um credor, Thaís? Vamos imaginar, se souber negociar, tá bem, estamos indo. Basta se juntar com outros. Aí, Lívio. Aí, meu velho, aí. Olha, leiam aí o Lívio, olha lá, Lívio. O credor pequeno tem poder. E, quiçá, um poder imenso. Ocorre que ele tem o poder se ele souber negociar
não, aí, essa live aqui acho que não vamos gravar, né? Vamos esconder ela depois. Olha só, esse credor, deixa eu baixar aqui para voltar aqui para ler. Olha só, e agora o Basílio veio junto. Olha só, o credor pequeno ele pode ter todo o poder. Se o advogado do credor não pensar em negociar apenas com a recuperanda. Quem sabe até esqueça a recuperanda por um tempo. Então imagine a seguinte situação. Eu estou falando em negociar aqui e a gente viu que isso que é o poder, né? Em recuperação judicial, negociação é o poder. Então a gente já entendeu isso, já valeu essa sacada, né? Marcelo tem mais uma quinta sacada. Essa não é a quarta, é a última. Não, a quinta é um presentão do Papai Noel, que deixou lá em casa e eu vou trazer aqui. Olha só. Mas vamos voltar para a quarta aqui. Eu entendi que negociação ela deve ser feita com a empresa. Tá certo. Tá certo. Mas ela pode ser feita também com outros credores. E aí a gente deixa de ser criança e vai para o mundo adulto. Então, eu sou advogado trabalhista. Vamos lá, Basílio, início da conversa que você me perguntou sobre advogado trabalhista. Eu sou advogado trabalhista, meu cliente tem R$ 37.512 para receber, que eu trouxe da justiça lá do trabalho, habilitei certinho, 37 mil, esses 37.512 que eu tenho para habilitar. Olha só, Basílio, eu habilitei certinho, habilitei meus 10% também na classe 1, tá? Enfim... E tô sozinho lá. Tô sozinho. Deságio de 60% da classe 1 tá no plano. Basílio, se eu conversar com a empresa vai diminuir esse deságio? Não vai. E ela não vai não porque ela gosta ou porque ela não gosta do trabalhador. Ela não vai porque ela sabe que ela aprova o plano sem diminuir o deságio. E ela fez um deságio menor em outra classe. Agora, a mesma situação. Basílio, você é de onde? Qual o lugar do Brasil que você está me falando aí? Vamos lá. Me diz o estado. Me diga o estado. Vamos imaginar que o Basílio é vai me dizer agora aqui, o estado, eu sei que o Lívio é lá de cima, Lívio, né? Lá do Pará, é isso? Então o Basílio é lá de São Paulo, olha só, Basílio. Aí, se é de São Paulo, uma recuperação judicial, aqui em Santa Catarina, vou imaginar, e você é um credor trabalhista, sei lá como, de São Paulo, e eu aqui do Rio Grande do Sul. Você negociar sozinho o crédito trabalhista, Belém, perdão. É Belém. Belém, tá certo. Então, assim, ó, se negociar sozinho aí com a devedor, com a empresa, você não vai obter êxito. Agora, se você articular com outros credores trabalhistas e tal, o Lívio também figurando nessa credor classe 1 e tal Marcelo aqui no Rio Grande do Sul também, se tiver uma articulação entre os credores, meus caros colegas, o poder, a potência negocial era X, passa a ser 5X, passa a ser 10X. É o poder. Porque quem vai definir o futuro da recuperanda será a articulação que vocês fizeram. Ah, Marcelo, articulação, mas não é feio articulação. Não, negociação, articulação é absolutamente íntegra na defesa dos interesses dos credores que vocês representam e na defesa dos interesses da sobrevivência da empresa. Porque ninguém quer a empresa falida. Agora, claro, o Lívio vem com uma provocação fraterna aqui, Marcelo, e se estiver na classe dos psicografários? Meu velho, a mesma resposta. A mesma resposta. Faça isso. Articule-se. Então, na grande maioria das recuperações judiciais não há nenhuma articulação entre os credores. O que existe é um diálogo entre os agentes financeiros para buscar termos
que minorem o prejuízo entre eles. E aí, na grande maioria das recuperações judiciais, os credores desarticulados sofrem o maior deságio, sofrem o maior alongamento, sofrem a maior carência. E os advogados ficam, por vezes, até sem ter como responder esse prejuízo aos clientes, né? E recuperação judicial passa a ser simplesmente uma ideia que interessa exclusivamente à empresa. Então, só vale a pena trabalhar como advogado da recuperanda. O que eu estou dizendo para vocês é que não é bem assim. Advogado de credor hoje tem uma condição muito interessante de atuação e essa articulação que a gente desenhou juntos aqui, articulação de São Paulo, articulação lá do Pará, articulação da região sul, essa articulação ela pode inclusive apresentar um plano de recuperação alternativo na forma dessa nova lei, né? Da Lei 14.112, que reformou a Lei 11.101, mas eu não quero falar de dureza dos dispositivos legais, eu quero chamar atenção para os pontos cegos da atuação que nós verificamos no cotidiano. Vai ficar sim, Fábio, vai ficar. Mas vai ficar se o pessoal dá ok, dizer que está legal. Então, vamos lá. Olha só. Os dois presentes. Tinha um presente só, mas eu acho que vamos discutir dois. Vamos discutir dois presentes aqui. Olha só. Primeiro, que é um presente, mas é um pouco de crítica assim, que a gente encontra muito também. Advogado, especialmente para o advogado trabalhista essa. Quem é advogado trabalhista... guarda essa sugestão, assim, guarda mesmo, assim, por favor. E depois me manda um direct dizendo: Marcelo, isso me ajudou em tal coisa. Marcelo, legal aquela live que me deu uma luz aqui num rumo em que eu estava seguindo. Olha só, muito advogado trabalhista se preocupa em habilitar o crédito do cliente, está certo, ele enfim, tem um contrato para isso, e esquece de habilitar os honorários próprios. Gente, isso é muito mais comum do que talvez alguém aqui imagine. Então, o correto, façam essa pesquisa e depois me deem um retorno direct. O correto, olha só o que eu vou dizer, o correto na classe 1 credor trabalhista, o correto seria que cada ação judicial, cada reclamatória trabalhista, para ser bem preciso nos termos, que tivesse um êxito, essa reclamatória trabalhista que teve um êxito, gerou uma certidão na justiça especializada, essa certidão declinando também os honorários do advogado de sucumbência, esses honorários de sucumbência devem ser habilitados em nome próprio do advogado. Porque o advogado ele vai habilitar, que é um outro serviço que tem que cobrar, vai habilitar o crédito do trabalhador, crédito do êxito lá da Justiça do Trabalho na recuperação judicial e vai habilitar também no seu próprio nome. Então, eu promovi uma reclamatória trabalhista lá representando o fulano, ganhei a reclamatória trabalhista, tivemos lá o êxito de R$50 mil, e na certidão eu tenho sucumbência em 10%, o que eu tenho que fazer? Na habilitação do crédito do meu cliente, R$50 mil. R$50 mil. E a habilitação titularizada pelo Marcelo Andreata, R$5 mil. Não tem nada a ver com o crédito do meu cliente. E eu vou dizer mais para vocês. É absolutamente lícito, recomendável, eu autorizo total que quando for fazer esse movimento da Justiça do Trabalho para habilitação na recuperação judicial, se faça um contrato de honorários específico para este fim. Porque é outro trabalho. Olha só, para poder garantir o direito reclamado na Justiça Especializada, você teve que entrar na Justiça Comum, participar de uma assembleia, discutir uma negociação, enfim, tomar um conjunto de providências que você não tomaria se não tivesse recuperação judicial. Não é razoável não cobrar isso do seu cliente. Não faz nenhum sentido não cobrar isso do seu cliente. Eu vou dizer mais. Imagine o seguinte, você é médico e tratando um paciente com uma patologia X, que eu não sei, né, a terminologia médica,
tratando um paciente, enfim, com um problema no dedo, resolve esse problema do dedo, mas a mão tem algo que não tem nada a ver com esse dedo. Mas, enfim, tem um problema no pulso. Né? Você já resolveu o dedo. O paciente sabe que você é bom, porque você resolveu o problema grave que tinha no dedo. Mas imagine o pulso na outra mão, para não ter nem como relacionar com o dedo. E aí, mas você tem um problema no outro pulso. Aí, qual é o médico que vai dizer, não, mas eu já atendi bem o dedo, agora eu vou atender o outro pulso de graça. Eu vou atender o outro pulso no amor, por quê? Porque eu quero ver bem o meu paciente. O meu paciente já ficou com o dedo bom, mas ele está com o outro pulso com problema, então eu vou lá e vou fazer de graça o procedimento no outro pulso. É mais ou menos isso que o advogado trabalhista está fazendo. Ele pega a certidão de justiça do trabalho e vai se aventurar na justiça comum, discutindo recuperação judicial, sem se apropriar, porque não está sendo remunerado, não fez um contrato para isso. Então, não sei o nível de contratualização que deve ser feito, isso cada um vai fazer no seu escritório. Agora, faz tudo. E esse trabalho especificamente cobra um preço. Porque é importante. A colega diz, claro. Não, Jorge, então a colega pergunta, os advogados esquecem de fazer constar na qualificação do pedido de habilitação. Exatamente. O AJ, tendo esse pedido, o AJ faz isso na via administrativa. Perfeito. Claro, se for tempestivo, e a gente vai lá para o início dessa live, né? Os honorários contratuais, aí, Jorge, existe uma imensa discussão a respeito, mas os honorários contratuais não figuram na classe 1, não figuram. Aí vai abrir uma discussão que não vale a pena ser feita, tá bom? E essa discussão foi muito travada na recuperação da Oi. Mas aí a gente vai se estender um pouquinho mais, vamos voltar para cá. Essa é a dica, o presente que eu gostaria de dividir com vocês. Então, habilitem os honorários também na classe 1, honorário de sucumbência classe 1, e isso vai, inclusive, favorecer a discussão de vocês na Assembleia. Tá bom? Agora sim, eu recebi algumas perguntas que eu vou começar a responder, gente. Olha só. Acho que a Natasha perguntou se tem um curso, né? Você sabe, eu criei o ano passado treinamento avançado em recuperação judicial. E tem por escopo exatamente de A a Z na prática enfrentar todas as questões que dizem respeito ao processo de recuperação judicial. Todas mesmo. Então existe esse curso. Agora as inscrições não estão abertas, ao longo desse ano em algum momento serão abertas, mas existe esse treinamento. E a gente está concebendo, até é bom ouvir a opinião de vocês, né? Me contem o que vocês acham. A gente está concebendo um curso específico para credor em sede de recuperação judicial. Então, seriam as ações com minutas, né? com todas as questões que envolvem a atuação do credor na recuperação judicial, também com um módulo específico visando essa questão negocial. Né? O que vocês acham disso? Vocês acham que vale a pena acelerar essa ideia? Porque na verdade, a ideia que vocês já perceberam, eu sempre alimento, é uma ideia muito prática, né? A ideia não é ficar naquele diletantismo acadêmico, naquela teoria pela teoria desinteressada, não é nada disso. A ideia é fincar os pés na realidade e extrair tudo que a realidade pode oferecer do ponto de vista mais operacional possível, sem descuidar, claro, dos entendimentos atualizados dos tribunais superiores e da boa doutrina. Mas eu compreendo que a boa doutrina, especialmente a boa doutrina, ela só faz sentido no campo de batalha. Vou repetir aqui. Eu compreendo que a boa doutrina, que a leitura, que a bibliografia, ela só faz sentido no campo de batalha. Então, você está com um problema em uma recuperação judicial, busque a luz do conhecimento. Ótimo.
Você está com um problema na construção de uma petição inicial, busque aí a prática forense, busque aí a doutrina. Mas é fundamental pensar na prática e a teoria, iluminando essa prática, porque a teoria pela teoria não serve para muita coisa. Tá bom? Então, essa é a minha concepção e eu acho que é por aí o negócio. Obrigado, Tati. Massa, né? A gente conversa muito, né? Isso tem tido bons frutos, né? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, em breve a gente vai já abrir uma discussão mais precisa sobre isso. Então, já adiantando para a Thaís, para a Natasha, para o Bruno, para todos os colegas que estão por aqui, o Basílio, claro, o Jorge, todos aqui, eu estou baixando aqui, dia 21, se eu não estou enganado, dia 21 de janeiro, a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, prática, uma aula prática sobre o credor na recuperação judicial, uma aula que não vai ser aberta, vai ser uma aula via Zoom, para a gente poder interagir mais, para a gente poder trazer mais as perguntas do campo de batalha e a ideia do dia 21 é exatamente porque a abertura, né, o fim do recesso forense, enfim, e a ideia é entrar forte nesse ano. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que essa vai ser uma das grandes dores da advocacia de 2021, porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu tenho a leitura nacional também, mas de cabeça eu tenho aqui do Rio Grande do Sul, porque eu li há pouco, as recuperações judiciais aumentaram na ordem de 30% a 40% em relação a 2019, final de 2020 e final de 2019. Então, advogado de credor ou advogado da área civil, que tem muitos clientes, vai enfrentar processo de recuperação judicial. E a ideia é fazer essa aula no dia 21 de janeiro e digo que todos os colegas estão já convidados, tá bom? E aí, via Zoom, para a gente poder, enfim, interagir ou ouvir vocês com um pouquinho mais de tranquilidade também. Tá bom, gente? Quem gostou dessa live, eu peço que dê um ok, um valeu, um abraço, manda algum recado agora para mim aqui, dá um coraçãozinho, que a gente vai encerrando a primeira live de 2021. Uma live que eu tentei ser o mais leve possível, mas é um tema meio árduo, né? É um tema meio duro. Então, o curso é que assim, ó, Natasha, olha só, te prepara para se inscrever para o dia 21, tá? Não vai ter curso nenhum dia 21. Dia 21 vai ser uma aula, tá? E aí depois a gente vai fazer, a partir do dia 21, algo assim. Então, é possível que no dia 21 mesmo tenha, a gente abra as inscrições, é possível. Mas a aula do dia 21 é para advogado do credor. Então, e eu quero só antecipar uma última. Uma última questão. Entender esse tema não é só para quem já está trabalhando na defesa dos interesses dos credores. Marcelo, eu não tenho eu não defendo nenhum credor, então não me interessa isso. Claro que interessa. Talvez interesse no mesmo grau. Por quê? Porque o que mais se tem e mais vai se ter em 2021 são credores sem assessoria jurídica. Para cada recuperação judicial, você tem 50, 100, 150. Para cada advogado que atua promovendo uma recuperação judicial, você tem 100 credores precisando de assessoria. Faz a conta. Então, como é que se buscam esses credores? Isso é outra conversa, não é hoje, mas, Basílio, feliz 2021 para ti também, meu velho. E bom início de ano para todos os colegas que estão até aqui comigo. Um grande abraço, foi uma satisfação abrir a live de terça, a live desse canal com essa audiência tão qualificada e tão querida, né? Então, grande abraço, estou fechando aqui e vocês sabem, em frente!